Meu nome é Camila Ferreira, tenho 34 anos e meu pai sempre dizia que guardar cartas antigas era coisa de gente que não conseguia seguir em frente. No dia em que ele decidiu limpar o sótão da nossa antiga casa em Belo Horizonte, pegou uma caixa de madeira cheia das cartas que eu escrevi durante a adolescência, olhou para mim com desprezo e disse, na frente de toda a família: "Isso é só lixo. Ninguém vai pagar um centavo por essas bobagens." Sem esperar minha resposta, empurrou a caixa para um canto escuro do sótão, onde ficou coberta de poeira por anos. Naquele momento, eu apenas abaixei a cabeça. Não porque acreditasse nele, mas porque já estava cansada de tentar convencer meu pai de que nem tudo o que tem valor pode ser medido em dinheiro. O que ele não imaginava, e o que nem eu mesma sabia completamente, era que uma única carta escondida naquela caixa carregava um detalhe capaz de fazer um dos maiores colecionadores de documentos históricos do Brasil viajar centenas de quilômetros apenas para encontrá-la. E quando isso acontecesse, meu pai descobriria que a caixa que chamou de lixo esconderia algo pelo qual pessoas extremamente ricas estariam dispostas a disputar em um leilão. Se você prestar atenção em apenas 3 detalhes durante esta história: um selo antigo quase apagado, uma assinatura feita com tinta azul e uma fotografia esquecida entre as cartas, vai perceber a verdade antes mesmo que eu consiga aceitá-la. Naquele dia, porém, eu apenas fechei a tampa da velha caixa, sem imaginar que ela mudaria a minha vida para sempre. Enquanto todos desciam para continuar o almoço de domingo, permaneci sozinha no sótão, olhando para aquela caixa coberta de poeira. Passei a mão sobre a madeira e senti meu coração apertar. Aquela não era apenas uma caixa de cartas. Era a única parte da minha adolescência que eu acreditava ter perdido para sempre. Comecei a lembrar de quando tinha 16 anos. Minha avó, Dona Teresa, era a única pessoa que levava minhas palavras a sério. Enquanto meu pai dizia que escrever cartas era perda de tempo, ela sempre repetia: "As pessoas esquecem o que ouviram, mas nunca esquecem o que sentiram ao ler uma carta escrita com o coração." Foi ela quem me deu aquela caixa de madeira no meu aniversário. Dentro dela eu guardava todas as cartas que escrevia, mas nunca enviava. Eram cartas para minha mãe, que havia falecido quando eu era criança, cartas sobre meus sonhos, meus medos e tudo o que eu nunca tive coragem de dizer em voz alta. Algumas semanas antes de morrer, minha avó colocou discretamente um envelope diferente entre as minhas cartas. Quando perguntei o que havia dentro, ela apenas sorriu e respondeu: "Um dia você vai entender por que essa carta precisa permanecer com você." Na época, achei que fosse apenas mais um de seus conselhos misteriosos. Depois que ela partiu, procurei aquele envelope por toda parte, mas meu pai garantiu que havia jogado tudo fora durante a mudança de casa. Chorei durante dias, acreditando que a última lembrança da minha avó tinha desaparecido para sempre. Agora, diante daquela velha caixa esquecida no sótão, percebi que ele nunca havia destruído nada. Enquanto retirava lentamente a poeira da tampa, notei algo que jamais tinha visto antes. No canto inferior da caixa havia um pequeno selo de cera, quase apagado pelo tempo. Era exatamente igual ao selo que aparecia em uma fotografia antiga da minha avó. Uma fotografia que eu ainda guardava, sem imaginar que ela escondia a primeira pista de um segredo muito maior. Naquela mesma noite, peguei a fotografia antiga e comparei o selo com o da caixa. Eram idênticos. No verso da foto havia um nome escrito à mão: Antônio Salles, coleção particular, Ouro Preto, 1978. Eu nunca tinha ouvido aquele nome antes. Por curiosidade, publiquei discretamente a imagem da caixa e do selo em um fórum de colecionadores de documentos históricos. Achei que ninguém responderia. Menos de uma hora depois, recebi uma mensagem que fez minhas mãos tremerem. "Ah, por favor, não venda essa caixa nem retire nada dela. Preciso falar com você imediatamente." O remetente era Eduardo Vasconcelos, um dos maiores colecionadores de manuscritos raros do Brasil. No dia seguinte, ele viajou de São Paulo até Belo Horizonte apenas para vê-la pessoalmente. Assim que abriu a caixa, não prestou atenção às cartas. Seus olhos foram direto para o velho envelope deixado por minha avó. Colocando luvas de proteção, ele observou o selo por alguns segundos e respirou fundo. "Você faz ideia do que tem nas mãos?" Perguntou em voz baixa. Balancei a cabeça. Então ele explicou que aquele selo pertencia a uma pequena correspondência privada de uma importante personalidade brasileira, considerada perdida havia décadas. Existiam pouquíssimos exemplares conhecidos, e qualquer peça original despertava enorme interesse entre museus e colecionadores. Meu coração acelerou. Passei a vida inteira acreditando que aquela caixa guardava apenas lembranças da minha família. Mas naquele instante compreendi que ela escondia um pedaço raro da história. Antes de ir embora, Eduardo olhou para mim e disse algo que mudou completamente o rumo da minha vida. Se os documentos forem autênticos, haverá pessoas dispostas a pagar uma fortuna por eles. E acredito que seu pai jamais imaginou o que quase jogou fora.
2 semanas depois, os documentos passaram por uma perícia oficial em São Paulo. A espera parecia interminável. Quando o telefone finalmente tocou, ouvi a frase que jamais esquecerei. Parabéns, a senhora Camila. O material é autêntico. Aquele envelope continha uma correspondência original, preservada por minha avó durante décadas. Seu valor histórico era extraordinário, e vários colecionadores já demonstravam interesse em adquiri-lo. Poucos dias depois, participei de um leilão reservado. As ofertas aumentavam a cada minuto, até que o martelo foi batido, por um valor capaz de transformar completamente a minha vida. A notícia se espalhou rapidamente. Meu pai apareceu na porta da minha casa dias depois. Pela primeira vez, não havia orgulho em seu olhar. Segurando a antiga caixa de madeira nas mãos, ele disse com a voz trêmula: Camila, eu passei a vida acreditando que valor era apenas aquilo que podia enxergar. Me perdoe por nunca ter respeitado aquilo que era importante para você. Olhei para ele por alguns segundos. Depois sorri, não por causa do dinheiro, mas porque finalmente entendi que algumas feridas só começam a cicatrizar quando deixamos de esperar a aprovação de quem nunca soube nos compreender. Com parte do valor da venda, criei uma pequena biblioteca comunitária em Belo Horizonte, onde jovens podem escrever, guardar cartas e contar suas próprias histórias. Hoje, a velha caixa continua na estante da minha sala. Ela já não guarda documentos valiosos. Guarda algo muito maior, a lembrança de que aquilo que o mundo chama de lixo pode esconder um valor imenso, e que o verdadeiro tesouro nunca foi o dinheiro, mas a coragem de continuar acreditando em si mesma quando ninguém mais acredita.